Graça e paz, irmãos, tudo bem? Graças a Deus, mais um dia que nós podemos estar na presença do nosso Pai, para louvar e adorar o seu nome. Eu gostaria de fazer uma oração para iniciarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, que estás nos céus, muito obrigado por esse dia, por essa oportunidade que nós temos, ó Pai, de estarmos diante da Tua presença, para Te buscar, para Te adorar e para aprender mais de Ti, Senhor. Nós entregamos as nossas vidas e as nossas famílias nas Tuas mãos, ó Pai. Entregamos os nossos corações e pedimos que o Senhor fale conosco neste dia. É isso que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de ler um versículo. Esse versículo se encontra em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 25. E diz assim, a palavra de Deus: Portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Amém? Então, que nós possamos aprender a confiar no Senhor, mesmo em meio a preocupações, às dificuldades, entender que a nossa vida está no controle dele e que ele cuida de nós em tudo que nós precisamos. Amém? Antes de eu falar, tu cantava sobre tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Como impressionante, infinito, ousado amor de Deus, o que deixa aos 99 só pra me encontrar. Não posso encontrá-lo em
podemos passar louvando e te adorando, Pai, e buscando mais da Tua face. Nós queremos te agradecer, queremos pedir que o Senhor continue a falar conosco neste culto, Pai. É isso que nós oramos, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus amados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 15, versículo 4. Lucas, capítulo 15, versículo 4. Vamos falar sobre a centésima ovelha. Uma parábola bem conhecida, mas eu quero despertar no coração de cada membro da igreja como um pastor, que cada membro da igreja trabalhe em prol de cada uma das ovelhas. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Vamos orar. Senhor nosso Deus, querido e amado Pai, louvado seja teu nome, meu Senhor. Ó bom pastor, sê conosco, nos ensina, Pai, o que tu queres, que teu Espírito Santo fale conosco e que nós possamos ouvir a tua voz, atender o teu chamado e fazer conforme o desejo do teu coração, Senhor. Ó Pai, toca-nos nessa noite, nos abençoa com a tua palavra, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Essa parábola que nós já ouvimos tantas vezes, o Senhor Jesus Cristo, ele destaca a importância de cada ovelha no meio da coletividade. Ele dá importância para cada uma delas. O bom pastor, ele ama as ovelhas individualmente e coletivamente. Cada ovelha tem uma importância especial para o nosso Deus. O desejo no meu coração é que cada membro da igreja pudesse ter esse entendimento e agir assim como Jesus agiu. Nós somos seguidores de Cristo. Nós fazemos conforme os ensinamentos dele. Os líderes da igreja têm uma responsabilidade para cada membro da igreja, para cada ovelha que está desgarrada, que um dia já esteve no meio do rebanho, mas hoje não está mais. Não sei qual o motivo, mas independente do motivo, nós temos um compromisso em buscá-la, encontrá-la, cuidar dela. Como diz na parábola, imitadores de Cristo devemos ser. O que eu quero enfatizar nessa parábola é a busca do pastor que faz da ovelha desgarrada, né? E há muitos pastores, e eu não me refiro só ao pastor, o cargo de pastor, tá? Me refiro a todo aquele que tem uma missão de cuidar das outras pessoas. Todo aquele que o coração arde em cuidar dos membros da igreja, de cuidar do rebanho de Cristo, cuidar do corpo de Cristo, cuidar das ovelhinhas. Se você
sente esse chamado, você tem essa responsabilidade. É o Espírito Santo que coloca esse chamado em você, de cuidar um dos outros. Estamos vivendo uns tempos tão difíceis, com as igrejas fechadas, e nós devemos, mesmo que longe, cuidar uns dos outros, cuidar das ovelhas que estão espalhadas por aí. Então, e tem muito pastor, há muitos pastores que até pensam, ou pode pensar que uma ovelha não faz falta, só uma ovelha não tem importância, mas essa parábola é para nos ensinar que Jesus não pensa assim. Jesus não vê dessa maneira. Que às vezes a igreja é grande e tem muitos membros. Um membro está sumido há muito tempo, ninguém nem liga, ninguém nem sabe o nome. Essa parábola nos ensina que Jesus não pensa assim. Jesus não age assim. Se está na Bíblia para nos ensinar, não adianta eu ler, aprender, já ouvi essa parábola 1000 vezes e não fazer. Não fazer. Tudo que eu sei da Bíblia cai sobre mim uma responsabilidade muito grande. Tudo que eu sei que a palavra de Deus me ensinou, cai sobre mim o peso da responsabilidade de agir, de fazer algo a respeito. Não basta eu concordar que essa parábola está certa, que o que Jesus disse está certo, que é assim mesmo, e não fazer. É incoerente. É incoerente não fazer o que Jesus ensinou para fazer. Se ele diz que ele faz desta maneira, como especificado na parábola, é para que nós possamos, semelhantemente a ele, fazer igual. Fazer exatamente do jeito que o Senhor nos ensinou. Amém, meu querido. Amém, amado. Vamos nos policiar com isso? Vamos ajudar o pastor da igreja e vamos cuidar das ovelhas que estão desgarradas. Não deixar um pastor sozinho tomando conta de todo o rebanho, mas vamos ter vários pastores tomando conta de todo o rebanho. Vai ficar mais fácil? Não fica melhor? Não fica mais unida essa igreja? Não fica mais uniforme? Não é uma comunhão mais gostosa de estarmos unidos e não fragmentados, separados, afastados? Um não liga para o outro, tanto faz qual o problema que o outro está passando, como tanto fez, não dá importância. Essa passagem, ela toca e corrige, a começar por mim, que devo fazer muito mais do que faço, que devo me policiar e me corrigir e cuidar muito melhor dos meus queridos e amigos, das ovelhas que estão juntos naquela igreja. Oh, meu querido, eu queria ler uma outra passagem que se encontra em Ezequiel, capítulo 34, do versículo 1 ao versículo 7. Ezequiel 34, do 1 ao 7. Encontrou a passagem? Passagem muito forte. Uma passagem que mostra como nosso Senhor pensa e age.
e age. Diz assim a palavra do Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. E hoje somos nós. Somos nós, tá? Não pensa mais nos pastores de Israel. Pensa em mim e em você, nós. Filho do homem, profetiza contra os pastores de hoje, do Brasil, de São Paulo, os pastores que estão espalhados no mundo inteiro. Profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Olha, aproveita dos benefícios que tem o cargo, o ministério, a igreja. O que traz de bom, ele aproveita. O que tem de bom, ele aproveita. Mas não cuida das ovelhas. Não trabalha. Não faz a parte dele. O texto ele continua falando assim, ó. A fraca não fortalecestes. Está falando da ovelha que está fraca. Tem pessoa que ao invés de fortalecer quem está fraco, condena, julga. Só piora a situação da fraca. Usa palavras que não agrega, que não melhora. Não é inteligente, não é criativo e nem está seguindo a orientação do Senhor. A fraca não fortalece, não fortalecestes. A doente não curastes. Julga, né? Está passando por essa prova aí porque não tem fé. Está passando por isso aí porque está em pecado. Mas o Senhor está nos ensinando que a fraca é para a gente fortalecer. Que a doente é para a gente curar. A quebrada não ligastes. A desgarrada não tornastes a trazer. E a perdida não buscastes. Pessoal, lá em Ezequiel está falando isso. Lá no Velho Testamento, o Senhor já estava falando isso. No Novo Testamento, Jesus falou a mesma coisa. 2 vezes acontecendo na Bíblia. O Senhor enfatizar a importância que é cuidar das ovelhas. Cuidar dos membros da igreja. Ainda que fraco. Ainda que desgarrado. Ainda que doente. Não está mandando nós julgarmos, condenarmos, se afastarmos. Não. Cuidarmos com carinho, com amor. Com amor. Aquele amor do bom pastor. Sabe, o bom pastor, Jesus Cristo, com o amor dele. Aquele amor que ele tem por nós é exemplo. É exemplo. Ah, eu sou crente. Ah, eu sou cristão. Eu sigo a Cristo. Faz o que ele faz. Faz o que ele fez. Faz o que ele ensinou. Isso é seguir a Cristo. Não é só ouvir uma palavra como essa, concordar e continuar sua vida como está. Não é. E a palavra, ela continua e diz assim, ó: mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Sabe, igual os fariseus faziam com o povo? Era duro nas leis, era firme nas leis, às vezes
mais firme do que ele mesmo podia carregar ou fazer. Era mais duro do que ele mesmo conseguiria. Mas eles faziam dessa forma com o povo. Não é o que Deus quer. Não é o que Deus está nos ensinando. O texto diz: assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. Irmãos, quantas desgraças não têm acontecido? E ovelhas sendo devoradas por feras no campo. Hoje, traga essa mensagem para os dias de hoje. Assim como uma ovelha perdida no meio de um deserto era uma presa fácil para as feras, hoje uma ovelha perdida neste mundo, ela é uma presa fácil para Satanás e seus demônios, que são as feras, que estão soltas por aí, pronta para nos devorar, pronta para nos tragar. Como não tinha quem cuidasse, o texto está falando. Como não tinha pastor, elas se espalharam e se tornaram pasto, se tornaram comida para as feras do campo, para todo tipo de armadilha que tem no mundo, que Satanás preparou para quem está desgarrado, para quem está perdido, para quem está fraco, para quem está doente. O Senhor diz assim na palavra: as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outreiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Só uma vergonha para nós, todos nós. Porque está hoje exatamente como diz o texto: espalhadas pelo mundo inteiro, sem ter quem as busque, sem ter quem cuide, sem ter quem procure por elas. Porque cada um está preocupado apenas com seu próprio nariz. Cada um está preocupado apenas com as coisas boas que pode aproveitar para si mesmo. Como diz o texto. Para si mesmo aproveitar o que tem de bom na vida que leva. Mas a missão de cuidar, que é nossa, não tem sido feita. E no versículo 7 diz: portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Escuta o que o Senhor está falando, meu amigo, minha amiga, líder de igreja, diácono, professor da escola dominical, pastores, apóstolos, bispos, todo tipo de líder que a igreja tem. Ouve o que a palavra do Senhor está falando. A palavra do Senhor está falando para nós cuidarmos das ovelhas que estão perdidas. Ficar aproveitando o calor do rebanho que está ali dentro da igreja. Ficar em comunhão com as ovelhas que estão ali dentro da igreja. É muito bom, né? Mas o Senhor está mandando nós cuidar de quem está lá fora. Cuidar de quem está desgarrado. Cuidar de quem está afastado. De quem está ferido. É ótimo aproveitar todos os benefícios que a igreja me traz. É uma delícia estar na igreja com os amados. Mas o Senhor quer mais de nós. Além disso, Ele quer que a gente vá atrás dos desgarrados, dos fracos, dos doentes. Amém, meu querido?
Senhor, Ele faz uma promessa ainda nesse capítulo, Ezequiel 34. Olha no versículo 11, a promessa do Senhor. Diz assim: porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Essa é a promessa do Senhor. Que Ele mesmo, já que nós não fazemos a nossa parte, que Ele mesmo: procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. O Senhor já veio. O Senhor já fez isso. O Senhor já nos ensinou isso. O Senhor deixou missão para aqueles discípulos. E para aqueles discípulos fazerem mais discípulos. E para que aquele rebanho continuasse crescendo até os dias de hoje. Nos dias de hoje, essa missão está nas nossas mãos. Nós somos os profetas da nossa geração. Nós somos os pastores da nossa geração. Nós vamos agir assim como os pastores antepassados e escutar isso do Senhor. É isso que nós temos feito. Ou nós vamos nos corrigir e fazer conforme a vontade do Senhor. Ah, meu Senhor, eu te amo tanto. E eu louvo falando isso todos os dias. Eu canto falando isso todos os dias, eu te amo tanto. Mas o Senhor diz que quem ama de verdade obedece os mandamentos dele. Ele fala e obedece. O Senhor diz que as ovelhas conhecem a sua voz e obedecem. Quando Ele chama, elas vão. O Senhor está nos chamando hoje para trabalharmos em prol das ovelhas desgarradas. Você conhece algum membro desviado, meu querido? Você conhece alguma ovelha que está desgarrada? Você conhece alguém que está fraco? Alguém que está doente? Olha que propício nessa época. Você conhece alguém que está assim? Que está doente na alma? Está doente no coração? Está afastado de Deus? Se afundando cada vez mais, se afastando cada vez mais? Como o Senhor ama aquela alma? Como o Senhor deseja que alguém vá lá cuidar dela? Mostrar para ela o quanto que o Senhor a ama. Seja um missionário do Senhor e chega lá e cuida dela. Não por você mesmo, mas que aquela pessoa entenda que o nosso Senhor ama ela e te enviou lá para cuidar dela. E o nosso Senhor ainda faz outra promessa. Lá em Jeremias, capítulo 23, versículo 4, Jeremias 23, 4, diz assim, ó: levantarei sobre elas pastores que as pacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Amém. Promessa maravilhosa do Senhor. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 25, diz assim a palavra do Senhor: porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Nós já estivemos nessa situação, desgarrado, afastado do Senhor. Mas agora que o Espírito Santo nos tocou, que o Espírito Santo nos convenceu, nos converteu, nos tirou daquele caminho de perdição e trouxe para o rebanho do Senhor. Nos trouxe para o pastor
e bispo da nossa alma, a saber, Jesus Cristo. Que palavra maravilhosa, né? Em Hebreus, capítulo 13, versículos 20 e 21. Diz assim: Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, a vontade que Ele tem nos ensinado, como a vontade que tem nos ensinado hoje, inclusive, operando em vós o que é agradável diante dEle, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém? Há até vontade de terminar com esse texto, com esse versículo maravilhoso. Mas eu queria ler mais 2 versículos e terminar com uma advertência, porque esses versículos é uma advertência para nós ensinarmos as pessoas, porque tem muitas pessoas que pensam de maneira equivocada sobre o nosso Senhor, e nós temos que advertir essas pessoas com relação a esses 2 textos. O primeiro deles está em 2 Pedro 3,9, que diz: não retarda o Senhor, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E é nossa missão levar essa informação para as pessoas. Olha, o Senhor não está demorando, mas é que Ele não quer perder você. Ah, mas eu estou muito afastada há muito tempo, eu já isso, eu já aquilo, estou doente, eu estou ferido, eu estou magoado, eu estou chateado, eu não gostei do que fizeram comigo. Cuida dela. Cuida com amor dessa alma. Mostra que tem pessoas que estão fazendo o que foi ensinado, que Jesus Cristo ensinou. E estão fazendo por amor, porque não quer que nenhuma se perca. Porque o nosso Senhor não quer que nenhuma se perca. Ele confirma essa palavra em 1 Timóteo 2,4. Diz assim, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Meu irmão, só perde o céu porque não aceitou nosso Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Optou e falou não para o Senhor, porque o Senhor não vai abandonar ninguém que se achegue a Ele. Ninguém que se dobre aos pés de Jesus pedindo perdão, o Senhor vai lançar fora, jogar fora. Ele não quer perder ninguém, nenhuma alma sequer. E o Senhor hoje está falando para nós, líderes de todas as igrejas espalhadas no mundo inteiro: vai lá cuidar dela, vai lá buscar ela, vai lá e cuida com amor, com carinho, como eu ensinei, como está escrito na minha palavra. É isso que a parábola das 100 ovelhas, da 100ª ovelha, nos revela. Amém? Que o Senhor seja louvado. Que o Espírito Santo de Deus toque no seu coração para atender a esse chamado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É tempo que Deus tem despertado e tem levantado homens e mulheres, jovens, crianças, para serem usados
usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Oh, Jesus. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me,
E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com essa igreja e com as demais igrejas espalhadas no mundo inteiro. São as bênçãos que eu te peço e já te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.